eu terminei esse aqui, A Última Testemunha. É um livro de suspense policial da Liv Constantine. São duas irmãs que escrevem sob esse pseudônimo. Ele tem um ritmo excelente, a história logo interessa a gente, você não tem dificuldade de caminhar com a leitura, mas quando você vai chegando no final, tem surpresa no final, não se trata dessa questão, tá? Mas você vai chegando no final, dá pra perceber que tem um problema sério aqui na construção dos personagens. Personagens que deveriam ser ambíguos pro leitor, né? Dá aquela mistura de, será que fulana é culpada? Será que não é? Mas fulano é tão legal, fulano é tão bacana, será que ele é o culpado? Isso não acontece, alguns personagens são simplesmente antipáticos ou irritantes. Então, essa parte, para mim, de construção de personagens fez perder muito o livro. Apesar de, se você quer uma história com suspense, com um ritmo muito bom, que você logo engata na leitura e fica querendo saber quem é o culpado, quem é que está fazendo aquilo, é uma excelente leitura. Mas se você quer assim, com os personagens mais bem construídos, mais interessantes, mais verossímeis, eu não aconselho. Depois, eu terminei os Diários do Lúcio Cardoso. E é em cima daquilo que eu já falei, né? É uma leitura assim muito introspectiva, às vezes opressiva, às vezes você tem que dar uma parada, como eu dei várias vezes. Se você for esse tipo de leitor que eu sou, você vai ter de repente essa necessidade de parar, dar uma respirada e depois pegar de novo. Por isso que eu levei um certo tempo para dar conta dele. São 731 páginas. A parte final, os diários são mais leves, porque aí era o chamado diário não íntimo, que são matérias que ele escreveu para jornal, né? E que ele chamou de diário não íntimo. Mas a maior parte desses diários, especialmente o Diário Zero, que é o primeiro que ele nunca publicou em vida, né? Não deixou assim, eu acho que não deixou nem orientação para publicar, embora ele tivesse tudo datilografado, então provavelmente ele queria publicar. O primeiro, então, ele é muito introspectivo e às vezes você não tem certeza do que o Lúcio está falando, né? Há muita citação literária, muitas mesmo. Ele também era um grande leitor. Eu tenho falado que o Josué era um escritor e um grande leitor, né? O Josué Montello. A gente também percebe assim que o Lúcio Cardoso, além de escrever, ele realmente era um leitor. Tem muita citação de escritores, tanto estrangeiros quanto nacionais, que ele lia. E a gente tem essas insistências, certos temas, né? Por exemplo, a solidão, por exemplo, o fato dele perceber que ele não consegue concretizar algumas coisas que ele planeja, que ele tenta e não consegue realizar, né? Esse sentimento de frustração constante. Uma visão depressiva da vida, fica bem, bem nítido aqui. E eu achei, como leitora, não sei se ele mesmo se dava conta, um processo de autossabotagem, que há momentos em que ele observa como ele desperdiçou o tempo dele fazendo isso ou fazendo aquilo, ficando com os amigos, virando a noite bebendo, e que aquilo não leva a nada, as conversas não têm nenhuma importância, ele mesmo diz isso, mas ele continua fazendo. Então, isso já me parece um processo que a pessoa tem muitas vezes de autossabotagem, né? De ela mesma se sabotar, e aí não conseguir chegar onde ela quer. Agora, é muito bem escrito. Então, se você quer ler um diário muito bem escrito, que tem uma linguagem de qualidade mesmo, e não se importa com de vez em quando você ter que dar uma parada e dar uma respirada, né? Por causa dessa atmosfera, assim, às vezes claustrofóbica, né? Vamos dizer assim, de você quase ter a impressão que psicologicamente você não consegue respirar. É uma excelente leitura. E li também do projeto Releituras, já li Olhos de Seda, da Françoise Sagan, são os contos, né, dela. Foi um dos primeiros livros que eu comprei na minha adolescência. São 19 contos curtos. E relendo, eu cheguei à conclusão que a Sagan era melhor como romancista. Por quê? Porque ela cria, em vários dos contos, ela explora essa temática de você observar a vida dos personagens, que aparentemente está toda arrumadinha, está toda certinha, o personagem está muito satisfeito consigo mesmo. Aí ela faz acontecer uma determinada situação, cria um conflito, mesmo que seja uma coisa banal, que mostra como aquilo ali é um castelo de cartas, né?
que essa figura, esse personagem, seja homem, seja mulher, não é tão feliz assim, não está tão satisfeito assim. Ela explora isso em vários contos, mas o problema é que os contos, eles não aprofundam, então às vezes quando você pensa que ela vai desenvolver mais isso, ela termina de uma forma muito abrupta e dá uma impressão de superficialidade que acaba prejudicando a qualidade, no meu entender. Então eu acho ela melhor como romancista, porque aí ela usa às vezes esse tema na vida de personagens que atravessam os seus romances e você consegue perceber bem isso e como ela foi mostrando com uma qualidade superior isso, né, através da sua escrita. Tem alguns contos que eu ainda gosto, como o conto do título, né, o Olhos de Seda, e mais alguns, mas no geral eu acho que ela realmente é melhor como romancista, porque aí ela tem tempo de desenvolver algumas dessas ideias, como por exemplo, mostrar aquelas vidas que para os outros parecem glamorosas, mas não são tão glamorosas assim. E foram essas as leituras completadas.